devolver-lhes as propriedades arrasadas. Para dizer aos cativos, saí livre. aos presos, Aos presos em cárceres, vinde para a luz. Por todo o caminho terão que comer. Em qualquer chão seco poderão se alimentar. Jamais terão fome ou sede. Só o calor não os atingirá. Pois aquele que deles se condoeu é quem vai conduzir este povo. Ele os guia para as fontes de água. Minhas montanhas, em caminhos, vão surgir os aldeios de minha estrada. E uns, então, vêm do Oriente, Outros do norte. outros do norte. Outros do lado do mar. E outros da terra de Azuá. Dá louvores ao céu, fica feliz, ó terra, montanhas soltam gritos de louvor. O Eterno vem consolar o seu povo, o Eterno vem mostrar justiça para com os pobres. Fica feliz, ó terra, montanhas soltam gritos de louvor. O Eterno vem consolar o seu povo, o Eterno vem mostrar Sião vinha dizendo: o Eterno me abandonou. O Eterno esqueceu-se de mim. Acaso uma mulher esquece seu nenê ou amor ao filho em suas entranhas? Mesmo que alguma se esqueça, eu de ti jamais me esquecerei. Que esse Deus de toda ternura que nós ouvimos na profecia de Isaías, que esse Deus de paz e amor que se manifesta em Jesus Cristo e de outras mais diversas maneiras e que permanece conosco através do Espírito Santo, esteja com cada um e cada uma de nós. Amém. Axé também. Aore, Oxet.
convite. Queridas irmãs e queridos irmãos de caminhada, gostaria de iniciar essa breve reflexão retomando o tema e o lema desse 13º encontro das comunidades eclesiais de base. O tema do encontro: justiça e profecia a serviço da vida. Vamos repetir? Justiça e profecia. Esse tema soa como uma afirmação de fé, mas não uma afirmação de fé qualquer. Trata-se de uma afirmação de fé que tem consequências. A relação entre justiça, profecia, serviço e vida não é uma relação vazia. Essas são palavras carregadas de conteúdo político, que expressam uma posição clara de como compreendemos a nossa relação com Deus. Já o Febres, romeiras no reino, no campo e na cidade, é como nos vemos e como nos identificamos. Somos comunidades de mulheres, de homens, de crianças, jovens, adultos e idosos. Somos pessoas de diferentes origens, de diferentes regiões, de diferentes etnias e pertenças religiosas, que colocam-se a caminho e a serviço da vida como profeta e como profetisas. Esse tema e esse lema, quando vinculados ao texto do profeta de Isaías que acabamos de ver, nos remetem ainda à nossa esperança em relação ao presente e ao futuro. A profecia anuncia a justiça. A profecia, ela também resgata a vida, que é dom de Deus. Nós, romeiros e romeiras, somos aquelas pessoas que se colocam à disposição, a serviço da vida, para que ninguém jamais tenha fome ou sede, sol ou calor, porque acreditamos que é Deus quem nos guia. Todas essas imagens são bonitas, elas estão carregadas de esperança, apresentam uma dimensão de futuro que é positiva. Poderíamos recuperar uma canção popular que perguntava: como será o amanhã? Responda quem puder. O que irá me acontecer? O meu futuro será como Deus quiser. Poderíamos dizer que a partir do que ouvimos e vemos, nosso futuro será belo, sem dor, sem exclusões, sem violência, desigualdades e todas essas coisas que ferem a nossa relação com Deus. Justiça e profecia a serviço da vida expressam a nossa esperança em uma restauração completa de toda a criação. Como será o amanhã? Responda quem puder. A partir do que experimentamos e ouvimos, e também do que vimos e compartilhamos ao longo dessa semana, talvez nós poderíamos
conflitos. No Brasil, um país que contribuiu para o surgimento de teologias comprometidas com os diferentes processos de luta pela transformação e libertação, um país que tem uma experiência ímpar na leitura da Bíblia a partir da realidade dos pobres. Neste país, nós assistimos cenas tristes em que a Bíblia e o discurso religioso serviram como argumento para justificar a discriminação e a violação dos direitos de pessoas com orientação homossexual, apenas citando como exemplo. Como cristãos e cristãs, também precisamos olhar para nós e fazer autocrítica. De que maneira o discurso religioso cristão tem sido utilizado? Nós não podemos deixar de refletir de como a Bíblia tem sido utilizada para promover a violência contra religiões de matriz africana, indígena, contra ciganos e tantos outros povos e grupos. Não são poucos os relatos de mães de santo mantidas em cativeiro como forma de obrigá-las a renunciar à sua fé. Dos muitos relatos que ouvimos, não são poucos os que dizem que a condição para sair do cativeiro é que a pessoa de pertença religiosa africana assuma que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Será que nós queremos que o nome de Jesus seja utilizado de uma maneira tão violenta e tão distante do Evangelho? Os relatos de violação de lugares sagrados para os povos indígenas também se multiplicam. A aliança entre grupos religiosos cristãos fundamentalistas com as bancadas pluralistas tem sido um dos principais instrumentos utilizados para impedir a desapropriação de territórios indígenas. O cristianismo está sendo utilizado para justificar e legitimar práticas que se distanciam da proposta de reino de Deus. Também não é possível deixar de lembrar os altos índices de violência contra a mulher que ainda caracterizam o nosso país. Ali surge um estranho paradoxo. Um país tão religioso, mas ao mesmo tempo tão violento. Haveria alguma coisa fora da ordem em nosso país?